Alguns podem, onde eu falei meninos, fala filhinhos ou até jovens, mas ele faz distinção de 3 etapas da vida espiritual. Muitas pessoas aqui, e isso no meu início da minha conversão, eu entendi que parece que estava falando para as crianças, para os jovens e para os velhos, mas não é bem assim. Quando ele fala essa palavra aqui, ele está usando, ele está pegando algo da nossa vida física para tentar explicar a vida espiritual, para que pudesse ser mais fácil dela ser entendida. Quando ele fala aqui meninos, ele não está querendo dizer as crianças propriamente ditas de 1, 2, 3, 4, 5 até 12 ou 13 anos. Quando ele fala jovens aqui, ele não quer dizer simplesmente é o adolescente, é de 12 até os 18 ou aos 25, 35. E aqui pais não quer dizer que é aqueles que têm os pais ou que têm filhos, enfim. O que o Espírito Santo, através de João, ele nos fala aqui é o seguinte: que da mesma forma que a nossa vida ela tem etapas, ela tem fases, a nossa vida espiritual também, ela tem isso. Aqui quando ele menciona meninos ou filhinhos, ele fala daqueles que estão no primeiro amor, que estão ainda naquela fragilidade, assim como uma criança, quando uma criança de 8, 9 anos, ela é frágil. Ela está aprendendo as coisas, ela está começando a entender as coisas, ela está começando a aprender as coisas da vida. E assim também são aqueles que, após aceitar Jesus, eles são como uma criança, são como meninos na fé, estão aprendendo aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. E nesse percurso de crianças, é uma fase de conhecer, é uma fase de aprendizado, tudo é novidade, tudo é aprendizado. Eu lembro do meu primeiro amor, não quero dizer assim que ele passou, mas aquela fase assim, que tudo é descoberto no Evangelho, é lindo demais, irmãos. Hoje a gente já está meio, como diz assim, gato, depois que molhou na água, já fica esperto, não quer molhar mais. A gente já está um pouco assim, experimentado na vida com Deus. Mas quando você está no início, irmãos, nada para você é barreira ou impedimento ou algo que você pensa muito. Muitas vezes eu vou fazer um evangelismo, não, coloca meu nome que eu vou. Sabe, às vezes você não sabe nem dizer 2 versículos ou meio versículo, mas você sabe uma coisa, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é bom, que Jesus mudou a sua vida, você sabe disso, você sente isso em você, mas você ainda está no processo de crescimento. Então muita coisa, você ainda começa a apanhar, de repente você fala uma coisa, a pessoa te retruca, fala, meu Deus, o que eu falo agora, que situação que eu fiquei, o que eu dou a resposta para essa pessoa? Você encontra com uma pessoa depressiva, uma pessoa que está brigada com os pais, brigada com o marido, com o esposo, aí você fala assim, não, eu te dou uma palavra, mas você ainda está como uma criança ainda, você está no leite, você ainda está se alimentando daquilo que ainda não é o sólido suficiente, mas você está crescendo. Então muita coisa vai ser novidade, muita coisa vai ser aprendizado. E outra coisa, quando a gente está nessa fase, a gente erra muito. Sim ou não? Errei muito, irmãos. Primeiro agora é gostoso demais, você parece inocente, mas mesmo assim é uma fase boa, mas é uma fase onde você erra muito. Hoje eu posso olhar para trás, no passado, e ver onde eu errei, ver, nossa, se hoje eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu não teria errado naquela oportunidade. Mas Deus, ainda glorificado é o nome do Senhor, que Ele não vê a questão do seu erro, mas Ele vê a intenção do seu ato. Aí que está a diferença. Muitas vezes a gente fala, nossa, estou frustrado. Eu falei com um jovem hoje, com um colega meu, devia ter falado mais alguma coisa. Mas no seu coração, tudo que você buscou fazer, ou a sua intenção, foi sincera, foi de coração, foi profundo, sabe? Foi aquilo mais puro que pode existir, para levar a palavra do Senhor para outra pessoa, porque você falou daquilo que você estava cheio, ou você tentou expressar aquilo naquele momento. Mas é como eu digo, a prática leva à perfeição. Ou seja, a cada dia, você experimentando de Deus, você vai se aperfeiçoando, você vai aprendendo mais do Senhor e vai buscando aquilo que realmente é sólido no Senhor, aquilo que é concreto no Senhor. Quando crianças, igual a Lorena fez aqui, não tem muita noção, ficou batendo a bateria aqui de qualquer jeito, tá gritando, fazendo umas coisas esquisitas aqui. Isso é coisa de criança mesmo. É coisa, e muitas vezes nós fazemos isso, não no acerto, mas no erro, fazemos coisas esquisitas,
quando estamos na vida espiritual no início. Mas o Senhor nos dá uma referência aqui, fala algo para nós. Eu gostaria que vocês abrissem comigo 1 Coríntios, no capítulo 14. Versículo 20, que diz assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Olha que maravilha! Ele faz aqui uma distinção aqui, agora é Paulo falando que não sejamos meninos no entendimento, naquilo que estamos fazendo, mas que sejamos meninos na malícia, ou seja, que não entre o mal ou a coisa negativa no nosso coração. Sabe, isso é tão fácil de entrar nas nossas vidas. É um segundo, é coisa fácil. Talvez uma oportunidade que a gente tem de ficar calado e a gente não fica. Abre a boca, só sai desse. Uma hora que a gente está precisando falar alguma coisa, a gente fica calado. Aí, vou falar nada não, sabe? Não, eu estou pensando assim, não, irmãos, eu estou querendo entrar nesse emprego e tal. Fala, deixa pra lá, se ele quiser entrar, ele que entre. Eu acho que ele vai entrar numa fria, eu acho que ele vai. Eu estou querendo fazer esse negócio aqui e tal. Fala, problema dele. Sabe, porque entrou, não sei porquê, em algum momento, a malícia. E isso aqui é terrível na minha e na sua vida. É terrível na vida de qualquer servo de Deus, em qualquer situação que ele esteja, quando entra a malícia. Irmãos, isso é terrível. Sabe por quê, irmãos? A malícia, aqui ó, estou olhando para todo mundo. Eu posso ver vocês de dois jeitos. Posso ver de um jeito que agrada a Deus, amém? Que glorifica ao Senhor, ou eu posso olhar de um jeito com malícia. Posso olhar para a Michelle aqui, mas tá linda, né? Para a glória de Deus. Aí eu posso olhar de outro jeito, que não vai ser para a glória de Deus. Posso olhar aqui para os rapazes aqui e falar, não, ele está bem visto hoje, né? Como é que fala mesmo? Quando é um rapaz, ele está bem aparentado, né? Ele tá, não, hoje ele tá legal hoje, né? Então, tá demais, tá fraco. Ele já começa a falar, né? Está querendo aparecer, está querendo se mostrar aqui, sabe? Porque entrou um pouco de malícia. Mas o Senhor nos fala disso aqui agora. Que nisso, no entendimento, não podemos ser meninos, mas na malícia, sim, crianças. Ou seja, isso não chegou aos nossos corações e em nome de Jesus não chegará. E se chegar a vir aos nossos corações, que o nome de Jesus, no poder que há no nome de Jesus, venha ser arrancado de nós, para que possamos ter uma intimidade maior com Deus e com os nossos irmãos. Amém? Dá um abraço aí assim, do que está do seu lado. Faz isso. Abraça o Carlos, abraça o Juninho aqui ao lado. Isso. Que maravilha, né? Ou não? Amém. Glória a Deus, né? Ninguém me abraçou. Depois eu abraço os irmãos. Efésios 4, 14. Diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Verdade ou não? Verdade. Posso falar de mim mesmo quantas vezes a gente, por inocência ou por ainda ser criança na questão do entendimento, as pessoas falam uma coisa com a gente e a gente inocentemente a gente vai e é conduzido ao erro. Misericórdia. Quer ver uma história? Eu trabalhei num posto de gasolina e eu gosto de pegar peça no que é novato, né? E tinha uma mecânica perto. E eles gostam de pegar a gente é inocente e tal, aquela coisa. Falou assim, vai ali na oficina e pede o Camilo, né, o mecânico lá, o chefe, pede ele um martelo de desentortar a vida. Ué, se então tem, né? Aí eu começo a andar e eles vão achando, não, você é bom demais, não existe esse martelo de desentortar a vida. Aí você olha assim, poxa, me pegaram, né? Quer dizer, a coisa é brincadeira, mas assim, para descontrair, mas tem coisa muito séria, tem pessoas que começam a te pegar e te levar, porque te induzem a um caminho muito errado. Olha, Michele, tá cheio de rapaz bonito aqui na Sorridentes, seu marido está aqui, tá? O que você acha dele? Que gato. Ainda bem que o Edson está aqui, né?
o Joe. Ah, Joe, que ela não está perto e tal. O que você acha dessa menina aqui? Linda, né? Quer dizer, irmãos, vai te induzindo a começar a pensar coisas que não devem, coisas que não é necessário pensar. Misericórdia. A Michelle, na hora que ela começa a conversar comigo, ela fala assim: e tem muita menina bonita lá? Tem, mas os olhos é duro, mas meu coração só seu. Entendeu? Não tem jeito, né? Mas tem menina bonita lá, isso tem. Todo respeito. Todo respeito tem. Mas nenhuma delas se compraram ao meu presente de Deus. Amém? Glória a Deus. Teve um dia um cara que falou aqui, né, que não existe mais bonito do que a Marquiane. Depois vem os chuquinhos aqui e fala que tem uma coisa. Né? Minholado. Glória a Deus. Irmãos, mas é sério, a gente brinca assim. Mas eu tenho certeza que na vida de vocês já aconteceu isso também. De pela inocência até espiritual. Espiritual, olha para vocês verem. Outro caso também, eu não sei se isso foi verdade, irmãos, mas me contaram. Que aí, mas isso aí não foi a inocência, mas só para vocês entenderem um pouquinho. 3 jovens na igreja, uma igreja avivada e tal, e tinha um irmãozinho, irmãos, que ele não era muito assim de brincar, mas ele era espiritual. E ele buscava a presença do Senhor. E ele ficava no banco e tal, orando, buscando, lendo a palavra, meditando, orando pelos irmãos. E esses 3 jovens, meninos no entendimento, meninos na fé, resolveram falar assim: vamos fazer uma peça com esse irmão nosso que chegou perto dele e falou assim: ô irmão, você não vai acreditar, você não acredita. Se você for lá fora agora, você vai ver um elefante voando. Aí as pessoas assim: não, vai zoar a gente, né? Tá, ele foi, coloca a Bíblia lá e fala assim: não, levanta, não fala nada, eles vão falar e sai lá fora. Tá, olhando e tal, né? E eles lá só rindo, irmão, só rindo, né? Só rindo. Aí um deles, né, chegou lá assim, os outros foram atrás dele e falou assim: ô irmão, que isso, irmão? Isso é ingênuo demais. Onde você já se viu elefante voar? Aí ele olha para os 3 assim e fala assim: mas quem me falou isso foi um crente, foi um servo de Deus. Aí eles abaixaram a cabeça, murcharam. Irmãos, foi sério, não foi? Acho que ia ganhar na brincadeira, mas isso aí, o que é esse tipo de situação? É meninos inconstantes na fé, que se deixam levar. Sabe o que é isso, esse tipo de brincadeira? Claro que não existe elefante voando, né, irmão? Graças a Deus não tem, porque a hora que ele tivesse uma dor de barriga, ninguém ia aguentar. E nem os carros, né? Se tiver de moto, hein? Então, irmãos, por que isso aí? Porque se deixa levar. Uma brincadeira dessa, sim, não pode acontecer. Não pode acontecer, porque dependendo da pessoa, a pessoa assim: eu vou falar fazer uma brincadeira de vai lá que você vai ver isso e aquilo. Ele não é. Por que ele foi? Porque ele acreditou na minha palavra. Oi, irmão, mas eu não amadureci, não. O que é isso? Eu vou fazer essa brincadeira com o irmão. Vai lá, vai estar a hora que eu vou estar lá. E aí você fala assim: não vou estar, o irmão vai chegar e vai me ver. Isso são atitudes de crianças, de meninos que estão inconstantes na fé. Quando Paulo fala isso, ele dá aquele alerta, ele orienta essa faixa espiritual, ele utiliza da questão física nossa, dessa faixa etária nossa também de criança, de meninos, para orientar a questão espiritual. Quando ele fala isso, olha o que ele disse aqui sobre os meninos: eu vos escrevi porque conhecestes o Pai. Ele fala assim: nós conhecemos, sabe quando nós aceitamos Jesus? Por que nós aceitamos Jesus? Porque nós tivemos entendimento, conhecemos o Pai, conhecemos o nosso Salvador. Amém, irmãos? Amém. Pô, conhecemos. Poxa vida, todo mundo aqui nasceu um dia, né? Ou não? Amém. 2 vezes, a glória de Deus, né? Aleluia. E vai experimentar uma única morte, em nome de Jesus. Nascemos 2 vezes e morremos apenas uma, em nome de Jesus. Então, nós nascemos. Poxa, o Júlio, acho que ele era lindo quando ele era criança, né, Júlio? Hoje, eu tenho que ficar meio em silêncio. Mas eu acredito que toda criança que nasce é linda, é maravilhosa. A gente viu aí o nascimento do Daniel, depois também da menina do Adalberto. Então as crianças estão aí lindas, mas vão crescendo. Tem que crescer. É a lei natural. E na vida espiritual também tem isso. Tem que haver crescimento. Tem que haver crescimento. Não é simplesmente eu encontro
vai mostrar. Pela revelação do Espírito Santo, mediante a sua palavra, Ele vai mostrar onde você precisa melhorar, onde eu preciso melhorar, onde a gente precisa ter um conselho, onde está errado, o que eu estou fazendo errado, o que é verdade, o que é mentira que a sociedade tem colocado no nosso meio. A sociedade tem colocado tanta mentira aí, o mundo tem introduzido tanta mentira que muitas vezes ainda até dentro da igreja. Se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, acabamos caindo. Mas aí há o crescimento. Aí entra numa parte que a gente gosta muito de mencionar, que é jovens. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, ou seja, nós estamos com vigor. Amém, irmãos? Amém. E a palavra de Deus está em vós, que já vencestes o maligno. Ou seja, aquela parte difícil, irmãos, da gente errar quando a gente era menino na fé, aquela parte difícil, nós já estamos passando ela. Já estamos entrando na fase de jovens, espiritualmente falando, estamos numa faixa etária agora melhor. Mas não é porque ela é melhor que ela é mais fácil. É uma das faixas etárias mais difíceis da vida espiritual. Porque já não somos mais inocentes. Já não temos mais aquela inocência de não entender as coisas. Agora já entendemos muito bem o que é certo e o que é errado. Só que vem aqui agora, vem uma fase turbulenta, cheia de lutas, desafios e várias decisões para tomar. O que eu vou fazer daqui para frente? Qual é a escolha que eu vou tomar? O que eu faço agora em relação a essa verdade que eu estou entendendo? O que eu faço agora mediante essa revelação que eu tive? O que eu vou fazer agora? Qual que é a postura que eu tenho que tomar? A escolha que eu vou escolher agora? Qual é ela? É difícil, irmãos. Eu na minha fase dos 16, 17, 18 anos, é turbulento demais, é muita informação, é muita coisa para você tomar de decisão. O medo de ficar sozinho porque não está achando a pessoa amada, vamos colocar, porque todo jovem pensa nisso. É o medo também de, meu Deus, depois como é que eu vou fazer depois que eu casar? Eu tenho medo de casar também, só dá trabalho, casamento, depois vem filho, vem dívida, eu estou livre, solto, estou voando. Tem nada me atrapalhando, graças a Deus, né? Então fica aquelas coisas martelando na sua cabeça. O que é melhor? É ser solteiro? É fazer isso? Como é que é? É viajar? Eu gosto de viajar. Eu sei que muitos aqui gostam. Muitos gostam. Mas é bom ter uma coisa, é bom ter outra. Sim ou não? Tem hora que é bom estar sozinho, mas tem hora que é bom estar com alguém. Alguém para compartilhar as alegrias, mas muito mais também as tristezas. Não é bom assim quando a gente tem alguém que chora no nosso ombro e a gente pode ajudar e encontrar quando a gente quer chorar e ter um ombro amigo? É bom demais, é gostoso. Só que são certas decisões que a gente tem que tomar. Quando eu digo isso, não é só no relacionamento amoroso, não. Amigos também. Quando um amigo ele tem confiança no outro para poder sentar e conversar, para poder chegar e contar o que está acontecendo. Isso é maravilhoso, isso é bom. Mas aí que vem aquelas decisões. O que você vai ser, irmãos? O que você disse que quer escolher para a sua vida? E ao que chega nessa fase, é aquele negócio da vida profissional, né? O que eu vou ser? Eu vou ser um advogado? Vou ser um médico? Vou ser um servo de Deus? Ou seja, assim, que eu vou abandonar tudo, vou ser um levita da casa. Porque tem gente que abandonou tudo, irmãos. Para ser levita na casa do Senhor, para ser pastor, né? Para tomar conta da obra, para ser missionário, largou tudo. Largou tudo, irmãos, até empresa. Tem gente que largou para servir a obra do Senhor. Qual que é as escolhas que eu tenho que tomar? E é difícil, irmãos. Tenho certeza que um que tomou uma escolha aqui, uma época anterior, que é difícil. Eu tomei umas também, que foi voltar para Pará de Minas, foi uma decisão para mim terrível, irmão. Eu fiquei assim num dilema, volta ou não volta? O que eu faço, meu Deus? Me ajuda. É difícil tomar escolhas. Lorena comentou uma que era mais de mundo, está orando a Deus, se toma ou não toma no futuro, é Deus que revela todas as coisas. O Carlos tomou um ano passado também, né? E foi para Brasília e tal. E é difícil, não é, irmão? Foi difícil. Nossa Senhor, deixa muita coisa. Quando eu fiquei, minha família voltou primeiro que eu. Eu fiquei sozinho lá em São Botão. Sozinho. Sabe o que é você viver 17 anos com uma família? Eu acho que eu acredito que o Carlos também viveu praticamente a vida toda assim, essa faixa etária com a família. Você vive o tempo todo com a sua família, de repente você se encontra sozinho. Aí é tudo sua conta, onde você tinha o carinho da mãe, a alegria dos irmãos ali perto e tal, de repente falou, meu Deus, e agora? Estou tendo minha conta, o que eu faço? Desisto ou não? E olha que hora uma pessoa assim, eu não vou ter nenhum móvel, porque se eu desisto, eu só pego as roupas e vou embora. E eu fiquei quase 3 anos sem guarda-roupa, sem uma geladeira, não, geladeira foi só um ano, viu, irmãos? Porque eu estava perdendo comida demais.
Misericórdia. Irmãos, mas vamos lá. O que acontece nessa fase? A gente pode chegar ao quê? Ficar cansado. Sim ou não? A gente cansa, a gente para acreditar, meu Deus, eu estou indo para o caminho certo, eu estou fazendo a coisa certa, estou ficando cansado, eu estou sentindo, mas não é jovem? Mas quem falou que o jovem ele também não se sente cansado uma hora? Nossa, estou sentindo tanta pressão de ser o líder de jovens, estou sentindo tanta pressão de estar com esse trabalho lá na igreja, ou aqui, as pessoas, eu sinto que as pessoas estão cobrando ou esperando mais de mim, o que eu faço? Estou me sentindo cansado, mas louvado ao Senhor, irmãos, que o nosso manual de vida aqui, ele tem resposta para tudo, Ele não deixou a gente sem resposta quando nós ficamos cansados, e a resposta está aqui, eu estou procurando ela para vocês, glória a Deus, porque se eu for ler da minha mente, que eu posso deixar alguma coisa passar e a palavra é perfeita demais, glória a Deus. Está lá em Isaías 40, versículo 29, diz assim: dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam, e os jovens tropeçam e caem. Isso aqui acontece muito com a gente. Essa fase, entendeu? Acontece muito, decisões muitas vezes precipitadas, aquele negócio todo, estou aprendendo, e de repente caiu, né? Aí eu estou cansado, só estou levando tanta pedrada, estou levando tanta coisa na minha vida que eu não precisava levar. Mas o Senhor, irmãos, louvado seja Deus, Ele tem um plano para as nossas vidas. Amém. Ele tem um plano para você. Amém. Uma coisa que não pode acontecer comigo e com você é a gente desanimar se a gente cair. Sabe? Eu caio muito no futebol, né? Mas se eu desanimar e me levantar, eu não faço gol, né? Igual eu fiz lá no Retiro. Não tem que fazer, né? Aí diz assim, olha, até os jovens se cansam, mas aí diz outra coisa. Mas, no 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com as asas como águias e correrão e não cansarão, caminharão e não se fadigarão. Glória a Deus. Amém? Amém. É gostoso demais quando você recupera as forças. Quando muitas vezes numa situação você ficou desanimado, você falou assim, hoje eu não vou na igreja, hoje está assim, está assado. Irmãos, Deus, Ele tem algo para a sua vida. Por que a gente vai desistir do Senhor então? Por que a gente vai lançar tudo por terra? Por causa que eu caí aqui. Quantas vezes passa pela nossa cabeça? Sim, passa. Tenho certeza que já passou para a sua, porque já passou pela minha. Mas aí vem, isso é humano, tá? Quando passa esse negócio de desistir, é humano. Mas aí entra a outra parte que é maravilhosa, que é o espiritual que está em você, que é a presença do Espírito Santo agindo em você, que fala, não filho, você não vai desistir, você não vai desistir. Sabe por quê? Porque eu paguei um preço muito alto para você ser derrotado agora. Eu paguei um preço para você ser vencedor, para você ser um campeão, para você levar o meu nome em lugares altos e não no chão, em lugares altos. Então você não vai ficar caído, pois eu vou te levantar. A Bíblia diz isso, que ainda que o homem caia, ainda que o cair seja do homem, o levantar será de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho certeza que já aconteceu isso com muita gente, irmãos. O cair é nosso, mas sempre Deus está levantando cada um de nós. É por isso que vocês estão aqui, é por isso que eu estou aqui nessa noite. E nós temos que aprender como jovens que nós temos que ter entendimento das coisas. Estamos numa fase plena, juventude, mas temos que ter entendimento, amadurecimento das coisas, ser maduros, respeitar as pessoas, respeitar principalmente a Deus e Sua palavra, entender o que é de Deus e o que não é. Sabe, mas eu fico vendo aí, igual a palavra que a gente leu aqui, que a gente meditou nela, que meninos inconstantes serve até para a gente também. Tem hora que a gente está tão inconstante, e qualquer coisinha a gente está indo para um outro lado, indo para outra igreja, passeando para um lado e outro. Irmãos, eu entendo que a gente tem um compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com a minha família. Eu não posso, se a minha família cuida de mim, se a minha família, onde eu me alimento, a minha casa, onde eu tenho recebido o alimento, o carinho, o aconchego, ali eu recebo. Aí de repente, por qualquer coisinha, qualquer estresse, eu começo a procurar outra igreja para ali, eu abençoar aquela igreja, ou para me fazer alguma outra coisa. Não, irmãos, você tem que ver onde você foi colocado. Se Deus ele tem um propósito para você, não é para você. Eu estou falando isso aqui, irmãos, é pela palavra de Deus, que a gente tem que fazer para o Senhor aonde Ele nos colocou. Tem pessoas aqui que são chamadas não para ser pessoas em situações locais, talvez até para mais, para correr o Brasil inteiro aí, talvez até o mundo, por que não? A gente vê muitos
religioso. Mas tem pessoas que Deus chamou para o ministério local, para abençoar aqueles que estão à sua volta. Então não fuja do seu chamado, abençoe aquele que está na sua volta, porque como é que Deus vai te levar para uma coisa grande, se nas coisas mais pequenas, mais próximas, você está fugindo delas? Não fuja, assuma o seu papel. Deus, Ele quer te usar, Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Se toda vez que Deus, Ele me deu uma oportunidade de eu fugir dela, meu irmão, eu nunca vou crescer na vida espiritual, eu nunca vou me aperfeiçoar na vida espiritual com Deus, não tem como. Se eu toda hora eu ficar fugindo, hoje eu fugi, mas não foi questão espiritual não, viu, irmãos? É porque eu fui lá em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa, e lá eles dão oportunidade, qualquer um que quiser falar, eles dão oportunidade lá. Aí ninguém queria falar de Pará de Minas, você não quer falar lá não, eu vou lá dar seu nome. Tremi todinho, irmãos, na base, eu tremi, nossa, o coração começou a palpitar, meu Deus, e agora? Comecei a querer transpirar, Jesus Cristo toma conta, meu Deus, você está pior que uma pregação, Jesus, como é que eu faço? Não, põe meu nome, não, pelo amor de Deus. Tanta gente estranha lá e eu fiquei assim, ó Deus. Quer dizer, a oportunidade passou, depois eu fiquei pensando, poxa, eu não podia ter perdido essa oportunidade. Eu falei, mas na próxima eu não vou perder, se falar que é para ir, eu vou. Independente de que eu vou falar lá 3, 4 palavras, eu vou falar que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Ué. A gente não pode perder essa oportunidade. Terceira etapa das nossas vidas, que o Senhor nos fala sobre o quê? Paz. O que é paz aqui? Paz aqui, quando o apóstolo João ele relata isso, ele não está falando de quem tem filhos, não, que é o caso do irmão Júlio, que aqui está, da irmã Eliane, da irmã Vera, tem mais ninguém não? Eu acho que não. Alguém está com a minha. Ô glória, de que é, hein? Não fala. Mas aqui fala, porque paz, irmãos, quando chega nessa estatura de ser paz espiritualmente falando, está maduro. Ele está experimentado na palavra de Deus de tal forma, irmãos, que ele já é. O que pai faz? Ele educa, ele ensina, ele corrige, ele mostra, ele acompanha e ele vai junto também. Tá? Ele é só falar vai, ele vai e faz. Então ele vai, eu vou te mostrar como é que faz também. É assim desse jeito. E chega uma hora, irmãos, que eu não me considero um pai espiritualmente falando, mas eu me considero uma pessoa que tem uma responsabilidade, assim como cada um de vocês aqui. Porque é em nome de Jesus. Eu não acredito que aqui tenha criança espiritualmente falando, mesmo que tenha 1 ano que conhece o Jesus, mesmo que tenha 60 dias. Se você tiver uma intimidade com Deus com 60 dias, é bem provável que você seja mais maduro do que uma pessoa que tem 30 anos com Deus. 30 anos que aceitou a Jesus, você pode ser mais espiritual do que Ele. Isso tem como se medir? Não tem. É a presença do Senhor nas nossas vidas que faz toda a diferença. É o agir do Espírito Santo. Isso só acontece quando a gente deixa. Sabe o que acontece quando eu estou falando isso 30 anos? A pessoa vai ficando fechada. A pessoa se fecha com o agir do Espírito Santo. E muitas vezes a pessoa que está com 60 dias, 1 ano, 3 anos de vida com o Senhor, ela está aberta para o Espírito Santo agir na vida dela. Poxa vida, irmão, nós não podemos ser inconstantes, não. Eu não gosto disso. Eu gosto sim de ter uma crescente. Pode ser pouquinho, mas ir crescendo pouquinho, mas tem que ir crescendo cada um de nós. Nem aquele negócio, nossa, hoje o Éder hoje ele está uma bênção, amanhã está assim, oh, mas que isso? Vai estar com depressão, misericórdia, você está amarrado. Não é? O Júlio, graças a Deus, Deus, quando eu conheço o Júlio, eu nunca vi o Júlio mais baixo. Sempre mantendo o nível, né, Júlio? Glória a Deus, viu, Júlio? Só assim, ó. Eu olho para o Júlio assim, ele é um dos pais, talvez que eu possa colocar assim, permite me colocar, Júlio, um pai espiritual para nós que estamos aqui, para entender essa constância, para entender essa constância. Eu não conheço um dia que o Júlio chorou de tristeza, eu só vejo o Júlio chorar de alegria. Eu vejo ele chorar no casamento da Lorena, eu vejo ele chorar no meu casamento que eu fiquei sabendo, vai chorar no casamento da Sara. Então, glória a Deus, só alegria. Vai chorar no casamento do Carlos. Do Marcão. Deus salva a filha dele também. Até eu choro, né, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, a gente vê isso. E eu louvo o Senhor pela vida dos nossos pais espirituais que estão aqui na igreja. A gente sabe de muitos aqui que são pais, né? Quando eu digo isso, não é só uma questão do homem, mas da mulher também, quando você vê espiritual, só crescendo, sabe? Só crescendo, nunca uma palavra negativa, mas sempre uma palavra de vitória, de ânimo para as nossas vidas. Porque a gente precisa disso, irmãos. Então, a Bíblia nos mostra essas 3 etapas das nossas vidas, e devemos que passar por todas elas, mas nós temos que chegar a ser pais. Mas quando eu digo pais assim, irmãos, não é pais assumindo uma postura ou uma posição que não seja nossa, porque pai com maiúsculo só tem um, que é Deus nas nossas vidas. Mas nós podemos ser esses pais
no sentido que a palavra nos mostra aqui, maduros. Veja o 14, se você estiver com a Bíblia aberta. Ele fala o seguinte, ele fala assim, ó, eu vos escrevi meninos porque conhecestes o Pai, maiúsculo. Depois mais embaixo, ele fala assim, eu vos escrevi pais, minúsculo. Ou seja, somos menores, mas estamos crescendo na presença do Senhor. E ele fala mais assim, olha, para que nós não venhamos amar o mundo, nem nada que no mundo está. Porque quem ama essas coisas, irmãos, não tem o amor do Pai, não tem a sua presença. Mas aquele que ama as coisas de Deus, aquele que ama aquilo que o Senhor mostra para ele, no seu mais íntimo, no seu mais profundo, pode passar o que for, pode passar, mas esse vai permanecer para sempre. Oh, maravilha, né, irmãos? A gente poder encontrar lá no céu. Maravilha, né? Teve uma pessoa nesse serviço que eu estava lá que falou assim, fala com aquela mulher, uma assistente social lá, o cara ficou bravo, um mendigo, falou assim, fala com aquela, vamos encontrar no inferno. Eu falei, misericórdia, misericórdia, eu quero encontrar no céu com quem estiver lá, eu quero chegar lá também. Amém? Coloque sobre os teus pés, em nome de Jesus.